Em O Livro dos Espíritos, nós veremos neste vídeo as duas últimas questões da primeira lei moral, que se encontra na terceira parte do Livro dos Espíritos, que é a lei divina ou a lei natural. Em duas questões estudadas pelo Chico Xavier em seu grupo, Emmanuel também deixou duas mensagens para as nossas reflexões. A primeira questão aqui, feita por Kardec, a 632, questão 632, ele pergunta: o homem que está sujeito a erros não pode se enganar na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando na realidade faz o mal, né? Isso é em decorrência das próprias questões que vêm sendo estudadas nesse capítulo, que é sobre a condução do ser humano no discernimento do que é o certo e do que é o errado. A essa questão, os espíritos superiores respondem: Jesus vos disse: vede o que quereríeis que se fizesse ou não se fizesse para vós. Tudo está nisso. Não vos enganeis. Essa é a famosa lei áurea, né? Fazer aos outros aquilo que a gente gostaria que fizéssemos a nós e não fazer nada daquilo que a gente não gostaria que fizesse a nós. A respeito da questão 632, que foi estudada pelo Chico no dia 16 de fevereiro de 1959, Emmanuel nos traz a seguinte mensagem com o título de Pureza. Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Muito interessante essa bem-aventurança de Jesus e essa mensagem de Emmanuel, né? Porque nós devemos, com a pureza dos nossos corações, sempre ver Deus. E é o que ele vai nos trazer com aquele exemplo maior, moral para todos nós, que é o nosso Mestre Jesus. Estudando a palavra do Mestre Divino, recordemos que no mundo até hoje não existiu ninguém quanto ele com tanta pureza na própria alma. Cabe-nos, pois, lembrar como Jesus via no caminho da vida, para reconhecermos com segurança que, embora estando na terra, sabia encontrar a presença divina em todas as situações e em todas as criaturas. E aqui a exemplificação que Emmanuel nos traz, né? Para muita gente, a manjedoura onde Jesus nasceu era lugar desprezível. Entretanto, ele, Jesus, via Deus na humildade com que a natureza lhe oferecia materno colo e transformou a estrebaria num poema de excelsa beleza. Para muita gente, Maria de Magdala era mulher sem qualquer valor, pela condição de obsidiada em que se mostrava na via pública. No entanto, Jesus via Deus naquele coração feminino, ralado de sofrimento, e converteu-a em mensageira de celeste ressurreição. Para muitos, Simão Pedro era um homem rude e inconstante, indigno de maior consideração. Mas Jesus via Deus no espírito atribulado do pescador, semi-analfabeto, que o povo menosprezava e transmutou em paradigma da fé cristã para todos os séculos. Para muita gente, Judas era negociante de expressão suspeita, capaz de astuciosos ardis em louvor de si mesmo. No entanto, ele via Deus na alma inquieta do companheiro que os outros menoscabavam e estendeu-lhes braços amigos até o fim da penosa deserção a que o discípulo distraído se entregou invigilante. Para muita gente, Saulo de Tarso era o guardião intransigente da lei antiga de Moisés, vaidoso e perverso na defesa dos próprios caprichos. Contudo, Jesus via Deus naquele espírito atormentado e procurou-o pessoalmente para confiar-lhe embaixada importante. Se purificares assim o coração, identificará a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma.
E perceberás que a maldade e o crime são apenas espinheiros e lama que envolve o campo da alma. O brilhante divino que virá fatalmente à luz. E aprendendo e servindo, ajudando e amando, passarás na terra, por mensagem incessante de amor, ensinando os homens que te rodeiam a converter o charco em berço de pão e a entender que, mesmo nas profundezas do pântano, pode surgir lírios perfumados e puros para exaltar a glória de Deus. Linda lição, né? Se nós, de fato, nos apercebêssemos das belezas que existem no nosso planeta, em todas as pessoas, em todas as situações, né? Nós estaríamos vendo Deus em todas estas questões, né? Aprendamos com estas lições do Livro dos Espíritos e com a lição de espíritos como Emmanuel, que nos trazem uma palavra de reflexão muito profunda, ok? E terminando este capítulo primeiro do livro terceiro das leis, da lei natural ou da lei divina, né? Na questão 646, estudada por Chico, Kardec faz a seguinte pergunta: o mérito do bem que se faz está subordinado a certas condições? Dizendo melhor, há diferentes graus de mérito do bem? A resposta é a seguinte: o mérito do bem está na dificuldade. Não há mérito em fazer o bem sem trabalho e nem quando nada custa. Deus tem mais em conta o pobre que reparte o seu único pedaço de pão do que o rico que não dá senão seu supérfluo. Jesus disse-o a propósito de o óbolo da viúva. Lição importantíssima do óbolo da viúva, né? Quando Jesus, vendo aquela pobre viúva deixar 2 moedinhas no gasofilácio e os ricos deitavam quantidades enormes de moedas, né? Alertou os seus discípulos daquela época e até hoje, né? Muito mais deu aquela viúva as 2 moedinhas, porque ela deu do seu próprio sustento, enquanto os outros davam do seu supérfluo, nada lhes fazendo falta. Com respeito a esta lição, que foi estudada pelo Chico e seu grupo na reunião do dia 30 de novembro de 1959, Emmanuel intitulou No Grande Minuto para a nossa reflexão. Vejamos se nós não nos identificamos com estas situações e que tenhamos o despertamento espiritual necessário para corrigirmos. No grande minuto da experiência, dissestes desapontado: só vejo o mal pelo bem, não posso mais. Fracassei. Agora é parar com tudo. Fiz o possível. Não me fales mais nisso. Estou farto. Muito difícil. Em tudo há desilusão. Sofri o que chega. Continue agora quem quiser. Ninguém me ajuda. Deixa-me em paz. Estou vencido. Não quero complicações. Este problema é dos outros. Não sou nenhum santo. Desisto. Basta de lutas. Entretanto, sombra vencida é porta de luz maior. Se os teus amigos fugiram, continua fiel ao bem. Se tudo é aflição em torno, não desanimes. Se alguém te calunia, responde sempre fazendo o melhor que possas. Se caíste, levanta-te renovado e corrija a ti mesmo. Não existe merecimento naquilo que nada custa. Exatamente sobre a resposta dos espíritos superiores à questão de Kardec, né? O bem praticado por nós, quanto mais a gente se empenha em fazê-lo, maior sacrifício, o que mais nos custa, às vezes só em trabalho, ou talvez até monetariamente, né?
aí sim há merecimento. Não existe merecimento naquilo que nada custa. Todos nós aprendemos e trabalhamos dias e dias e às vezes por muitos anos para vencer nesse ou naquele grande momento chamado de crise. É a vitória da crise que nos confere mais ampla capacidade. Se pedes roteiro para mirar, recorda o Cristo na derrota aparente. Humilhado e abatido, supliciado e crucificado, torna o mundo em espírito, sem que ninguém lhe requeira a sua volta. E materializando-se divino entre os mesmos companheiros que o haviam abandonado, longe de referir-se aos remoques e tormentos da véspera, recomeça o trabalho dizendo simplesmente: a paz seja convosco. E assim, fim desta lição, e esses estudos de Chico, de Mensagens de Emmanuel, no capítulo das leis morais, a lei divina ou natural, trazendo-nos sempre à nossa lembrança as palavras sublimes de nosso Mestre Jesus. A paz esteja convosco. Fiquem com Deus.